pergunta que se põe: o que é para ti a cruz? Há 700 anos antes de Cristo, já o profeta Isaías falava, não diretamente realmente sobre a cruz, mas aquilo que aconteceu na cruz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 53. E é esta a pergunta: o que para ti significa a cruz? Vimos aqui vários exemplos de várias pessoas. E ainda existem muitas outras. Há pessoas que se calhar que quando pensam em cruzes ou em cruz, se calhar lembram-se de jogar naqueles jogos em que tem que meter cruzes. Há pessoas realmente, como vimos, que é uma moda. Há pessoas que estão a pensar que aquilo é realmente algo que lhe vai dar sorte. Há várias pessoas que olham para a cruz de maneiras diferentes. Mas é esta a pergunta em que vimos os outros. E a pergunta aqui se põe: e para ti, o que é a cruz? O profeta Isaías, aqui no capítulo 53, já falava daquilo que acontecia na cruz. Então diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isto foi escrito 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Está aqui realmente descrito com bastante pormenor tudo aquilo que ia acontecer na cruz. Vemos dessa forma realmente o significado e o cumprimento na cruz destas passagens. E sabem, como disse de manhã, a pior coisa que podia acontecer a uma pessoa era ser morto numa cruz.
Naquela altura, portanto, o Império Romano que estava a dominar aquela região, aqueles que não fizessem, que se portassem de certa forma erradamente perante o Império Romano, ele demonstrava força. E então eles punham pelo caminho pessoas crucificadas, no sentido de demonstrar que se as pessoas não obedecessem, acabariam assim daquela forma. E vemos dessa maneira que era a pior punição, porque existia aqui vergonha, tortura, agonia e morte. E dessa forma realmente nós vemos que só por si só, imaginem o que era uma pessoa no meio da rua, amarrada a um poste, sem roupa, só com a roupa interior. Imaginem, só por isso só era vergonha. Por isso nós próprios temos o nosso vestuário e tentamos nos arranjar. Mas imaginem o que era uma pessoa no meio da rua, sem as suas vestimentas. E dessa forma as pessoas punham-se ali, naquela forma, vergonhosa, dessa maneira. Mas sabem, é pela cruz que nós somos salvos, que nós somos perdoados e glorificados. E a cruz é a maior expressão de amor por ti. No pior, realmente o Senhor Jesus Cristo transforma no melhor para a nossa vida. E dessa maneira, vemos que nessa expressão, Deus está a enviar um sinal que aquilo aconteceu, aquela vergonha aconteceu por ti. Foi a pensar em ti que aquilo aconteceu. E dessa forma nós vemos em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, imaginem o que é Deus olhando para o ser humano que transgride, que não faz caso das instruções que ele deixou, da sua lei, conforme o homem se devia comportar. E nós fomos rebeldes. E dessa forma, mesmo rebeldes, mesmo inimigos para com Deus, Ele nos amou dessa forma. E aqui nós temos esse tal problema para nós que se chama pecado. E o salário do pecado é a morte. Portanto, quando alguém transgride uma lei, tem depois uma condenação. Quando nós transgredimos a lei de Deus, vai depois haver uma consequência nesse sentido. E a consequência do pecado, o resultado, é a morte. E vemos aqui que Jesus Cristo morreu, foi Ele que pagou esse preço para que nós não passássemos para essa situação. E dessa maneira realmente nós vemos que Deus nos amou de tal maneira que enviou aquilo que tinha mais de precioso para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E vemos aqui que isto não foi um mero acidente, não aconteceu por acaso. Vemos o cumprimento desta profecia já de Isaías nessa situação. Podemos já falar já desde o Jardim do Éden, que o filho da mulher havia realmente de pisar a serpente, no sentido já com o simbolismo que Jesus Cristo viria para acabar realmente com o pecado. Vemos assim dessa maneira que desde a fundação do mundo tudo estava realmente proposto, o amor de Deus, e realmente vemos que a cruz foi um gesto de sacrifício. O Senhor Jesus Cristo diz que ninguém tem maior amor do que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Nós muitas vezes podemos olhar para a cruz e passar despercebido. Mas quando pensamos que alguém morreu para que nós pudéssemos ter vida, imaginem o que era alguém estar que tenha feito algo terrível e ainda hoje existe em alguns países que isso acontece, a pena de morte. Imagina que eras tu que estavas condenado à morte. Ainda estava a ver noutra situação uma rapariga brasileira que foi apanhada num país e que levava droga para consigo para poder ter benefício financeiro porque a sua situação estava difícil. Ela foi apanhada no aeroporto
E realmente a pena de prisão era a morte. E os advogados estão a tentar ver se conseguem extraditá-la para o Brasil. Mas imaginem que era vocês que tinham uma preeminência que dentro em breve vocês vão morrer por algo que vocês cometeram dessa forma. E alguém chegava lá e dizia assim, não, eu pago esse preço. Foi isto que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele deixou a glória, deixou o trono, esvaziou-se, tornou-se homem. Como vemos aqui logo no início, Ele é o braço de Deus, que veio realmente em nosso auxílio. E realmente Ele foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado numa cruz. Uma coisa é nós estarmos a dizer isto, outra coisa é nós estarmos a sentir e estarmos a ver, a presenciar. Ainda hoje, há muitas pessoas quando veem o filme de Jesus e veem este episódio, como vemos aqui em Isaías, nós às vezes temos que fechar os olhos e virar a cara. E quem é que levou Jesus à cruz? Realmente ele não foi morto por aqueles sacerdotes que o prenderam, não foi morto porque o Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram. Realmente vemos aqui, não foi porque Judas o tenha traído ou porque Pedro o tenha negado. Vemos aqui no versículo 5, ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No versículo 5. Vemos no versículo 8 que diz, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. No versículo 12 diz, levou sobre si o pecado de muitos. E antes também no versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que matou Jesus não foi os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz, fomos nós. Foram os nossos pecados. E realmente a espada da lei caiu sobre ele. Ele foi o nosso substituto. Mas vemos também que foi Deus também que o levou à cruz. Diz no versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. No versículo 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Também no versículo 4 diz, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Portanto, vemos aqui também que ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Era a vontade de Deus. Ele, quando estava no jardim do Getsemane, ele estava antes de passar por todas aquelas dores, como vimos aqui nesta passagem, que ele era um homem de dor. Vemos que realmente ele pediu ao Pai para passar realmente esse cálice, mas era a sua vontade de Deus que Jesus passasse por isto. Vemos também aqui que também Jesus foi voluntariamente. Ele foi mudo. Ele foi calado. Ele aceitou. Ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E diz aqui o versículo 10 também, quando ele, a sua alma como oferta, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. O servo, o justo, com o seu, versículo 11, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E realmente vimos que Jesus Cristo foi à cruz voluntariamente. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Se nós virmos aqui o tipo de sofrimento que Jesus suportou, não foi só um sofrimento físico, mas também espiritual. Mas aqui realmente é facto que nós vemos, neste versículo 3, que os homens escondem o rosto.
Vemos aqui que o seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, porque dele, no versículo 3 também, dele não fizeram caso. Às vezes há pessoas que veem pessoas a sofrer e que têm compaixão. E veem realmente as coisas tão mal que são impeligidas para poder agir e ajudar. Mas não foi aqui o caso. Eles não fizeram caso. Vemos que ele realmente era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Vemos, mas ainda mais importante, que eu acho que se calhar ele sentiu mais, foi a rejeição. Neste versículo 3 diz que ele é o mais rejeitado entre os homens. Vemos aqui que, em primeiro lugar, ele foi rejeitado pelo seu povo. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelas pessoas, os líderes religiosos na altura. Aquelas pessoas que adoravam a Deus, aquelas pessoas que serviam a Deus, e quando ele veio, foi rejeitado por esses. Realmente chamaram-lhe de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão e até de endemoniado. Foi isto que os líderes religiosos na altura chamaram a Jesus. Vimos que ele também foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, que estava empolgada com os seus milagres, que o seguiam, que comiam. E realmente eles começaram a dizer: crucificam, crucificam, que caia sobre nós o seu sangue. Vemos também que ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes, o grande, que quis matar Pilatos. Vemos aqui que realmente Herodes Antipas, que o escarneceu. E dessa forma, realmente, nós vimos que até falsas testemunhas surgiram para condenar o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda mais importante é que ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele fez feito pecado por nós. Neste momento ele sentiu esse desamparo, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E sabem, ele ainda é rejeitado. Se tu, ouvindo a palavra do Evangelho, conhecendo realmente aquilo que ele fez por ti, se tu continuas a não fazer caso, a seguir a tua vida, a ser indiferente perante esta mensagem, estás também, como todos os outros, a rejeitá-los. Vemos realmente também a humilhação que ele passou. Como diz aqui este versículo 13: e como um de quem os homens escondem o rosto. E vemos aqui que ele foi cuspido. Os soldados humilharam-o e rasgaram o seu corpo. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos e deram-lhe pancadas na cabeça. Ele foi humilhado ao ter que carregar a cruz pelas ruas, passando a vergonha para que todas as pessoas o vissem. E a multidão estava ali a humilhar. E quando realmente ele teve sede, deram-lhe vinagre. Vemos que aqui o próprio seu semblante, conforme diz aqui no versículo 2, que não havia beleza nele. A sua aparência não tinha aparência nem formosura. Podemos imaginar o seu próprio rosto desfigurado. E realmente nós vemos que, mesmo sendo de corpo ferido, ele ensanguentado, o seu corpo com hematomas, com chagas, e toda a nossa tragédia, aquilo que devíamos ser nós, era ele que estava a sofrer. Vemos aqui, nesta passagem, que ele foi ferido, oprimido, trespassado, moído.
Mesmo na noite antes de ele ter sido preso, a sua alma estava angustiada até a morte. Sendo ele santo, ele passou por isto. E ele estava a pensar em ti. Dessa forma, ele se integrou como um cordeiro, mudo. Ele que não tinha pecado. Realmente, como já dissemos, o cordeiro que tira o pecado do mundo foi levado para o matador. Ele não abriu a boca para pedir vingança. Ele podia dizer qualquer coisa, que realmente vinham anjos o socorrer. Mas ainda mais importante é que ele ainda intercedeu por aquelas pessoas que lhe estavam a fazer aquilo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Parem no amor de Cristo. E sabem, ele fez isto com um propósito. E a sua gloriosa recompensa é que realmente ele, ao vencer a morte, e a maravilhosa recompensa é quando tu entregas a tua vida a Ele. Para Ele fez tudo isto para que tu possasses fazer isto. Para que possasses aceitar, para que pudesses compreender a mensagem do Evangelho. E a partir do momento que aceites Cristo, dessa forma, vais ter um intercedor na altura em que realmente estiveres perante Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: não, este que pecou, tu podes ter feito muitas coisas más, mas a partir do momento que aceites o Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar do teu lado e vai dizer assim: não, eu paguei a sua condenação. E dessa forma, tu podes ter a vida eterna com Deus. E aquilo que era pecado, o Senhor Jesus Cristo venceu. E tu podes vencer se o aceitares. Como diz aqui no versículo 11 e 12, que Ele redimiu um povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue, tirou-nos da maldição, da escravidão. Porque a celebração da Páscoa remete-nos exatamente para a altura em que o povo de Deus estava escravizado pelos egípcios. E dessa forma fui livre. E através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser libertos da escravidão, do pecado. E dessa forma, Ele nos chama. A recompensa de Jesus és tu. Quando tu te arrependes, quando voltas para Ele. Porque a partir do momento, se o rejeitares, estás a crucificá-lo de novo. E dessa maneira, é este o desafio para ti. O que é cruz? Aceitas a cruz de Cristo ou rejeitas a cruz de Cristo? Que o Senhor nos abençoe.